Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3. É uma passagem bem conhecida. E hoje, uma noite bastante especial, culto de ensinamento. Certamente temos coisas preciosas e importantes para aprendermos com a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16 ao 28. Famosa história sobre a sabedoria do grande rei Salomão. 1 Reis 3, 16 a 18, os irmãos acharam, amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo que é meu. Assim elas discutiram diante do rei. E o rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu está morto, enquanto aquela diz: não, é o seu filho que está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e então ele ordenou: corte a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva então para ela, não a mate. A outra, porém, disse: não, não será feito assim. Cortem ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança. Deem a primeira mulher, ela realmente é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém. Quer estar sentado, meu irmão? Quero que você repita comigo: em um mundo sem integridade, confie na justiça de Deus. Vamos de novo? Em um mundo sem integridade, confie na justiça de Deus. Irmãos, não é preciso falar muito, e eu gosto dos cultos de ensinamento, que a gente pode tratar desses assuntos assim, que nós vivemos em tempos de crise de integridade. Vivemos em tempos realmente complicadíssimos. Existe uma empresa bastante conhecida, principalmente no mundo virtual, a empresa Lab 42, e ela fez uma pesquisa pela internet com 500 pessoas, perguntando a respeito da vida conjugal e assim por diante, e eles descobriram que mais de 70% dos casais, se tivesse oportunidade de saber que não seriam descobertos, eles trairiam seus cônjuges. 70% das pessoas trairiam seus cônjuges se não fossem descobertos. E tantas outras coisas que a gente poderia trazer de pesquisa, de situação, de casos, que mostram que nós vemos uma grande crise de integridade. Isso é reflexo na sociedade e, infelizmente, entra na igreja. Vivemos em tempos que a igreja também está em crise. É claro que somos uma igreja militante, não uma igreja triunfante. Estamos militando cada dia para conseguirmos alcançar a nossa promessa, que é o céu. Estamos nessa luta. Somos compostos por pessoas falhas, errantes, mas estamos aí. Não podemos, é claro, nos conformar com o mundo, mas infelizmente, tudo que a gente vê de mazelas dentro da igreja é importado lá de fora do mundo, e a gente, claro, é momentos assim, nos cultos de terça-feira, que nós precisamos aprender da palavra do Senhor, para fazer diferente,
para sermos diferentes e realmente não nos conformarmos com o mundo. E algo a respeito da integridade é que 90% das pessoas do Brasil se consideram pessoas íntegras. É claro que isso não numa questão holística, na questão de um todo. As pessoas, às vezes, são íntegras em alguma coisa, mas totalmente errantes em outra. Tem um caso de uma história que diz que um casal entra numa lanchonete para fazer um lanche no fast food, e na pressa de sair dali e fazer o seu piquenique, ele sai com um saco, pensando no seu lanche, e quando chegam lá no piquenique, eles veem que tinha muito dinheiro lá dentro. E aquele dinheiro era o fechamento da contabilidade da lanchonete que foi feita naquele dia. Eles, muito íntegros, voltam para lá, devolvem o dinheiro, então, para a lanchonete. E o gerente, muito espantado com aquela situação, puxa, que honestidade, ele diz: eu vou ligar para o meu amigo fotógrafo, que também é jornalista, tirar uma foto de vocês, amanhã vocês vão ser notícia no jornal da cidade. Daí o rapaz fala: não faz isso, porque ela não é a minha esposa, ela é minha amante. E se eu sair na foto, imagine o que vai acontecer. Ou seja, muito íntegro de um lado, mas em outro, totalmente falho, totalmente errante. E nós perdemos a noção de santificação holística, santificação total, que é o que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos instrui, que o Senhor espera de nós. Nesse caso aqui, dessa história, nós temos algumas coisas importantes a aprender. Por isso que eu dei o título dessa mensagem: um mundo sem integridade, nós precisamos confiar na justiça de Deus. A Bíblia conta a história de duas mulheres. Não eram duas mulheres de muita confiança. O que a Bíblia diz que elas eram? Duas mulheres prostitutas. É claro, não tinham marido, e as duas apareceram grávidas, muito perto uma da outra. O bebê, então, da primeira nasce, e 3 dias depois nasce o bebê da segunda. E a Bíblia conta a história que certa noite a mãe do segundo neném dorme, e de uma maneira ou outra sobe em cima do seu neném, o sufoca, ele morre, e ela, muito astuta, de madrugada, acorda, troca de bebê, como se nada tivesse acontecido. Algo que as pessoas dizem que os bebês são todos iguais, e eu li bebê de dias também, possivelmente não tinha muita diferença. A mãe, é claro que sabia. Troca os bebês, a outra acorda para amamentar, vê que o seu neném está morto, e de manhã ela percebe que não é o seu bebê, e daí começa então a confusão, o barraco está armado, e nós vemos essas mulheres lutando de uma forma ou outra, para cada um ver o seu lado realizado, e vão diante da autoridade máxima daquela época, o rei. Nós podemos aqui, então, dividir, e eu quero que vocês, para acompanhar esse meu raciocínio, em 3 partes. Primeiro, nós vamos olhar para a mulher criminosa, não por ter matado o filho, que não foi um ato voluntário, não foi algo consciente, mas a troca de roubar o outro filho é uma mulher criminosa. A mulher que foi a vítima, a mulher vitimizada, que teve o seu furto, e o rei. Nessas 3 figuras, então, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, nessa mulher criminosa, que ela reflete, ela é a representação dos valores do mundo, quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje. E nós vemos os valores do mundo muito claro na vida dessa mulher, muito claro no mundo de hoje, no agir das pessoas de hoje, e, infelizmente, muito claro na vida da igreja, daqueles que se diz cristão, mas não são. E nós vemos aqui, então, entre as características, nós vemos o engano. Ou seja, o desejo dela era ter um filho vivo. O filho, para essas mulheres, e aqui, se a gente entrar um pouquinho no contexto judaico daquela época, nós vamos ver que aquela criança era a esperança das 2 mães. Ou seja, eram as mulheres que provavelmente moravam as 2 sozinhas, porque se encontraram, olha, eu sou prostituta, você também, nós estamos grávidas, não temos marido, somos rejeitadas, a sociedade vira a cara para a gente, vamos então nós 2 aqui se ajudar, vamos morar debaixo do mesmo teto. Uma confiava na outra.
Só que daí, em certo momento, quando aquela que perdeu o filho vê a sua esperança ameaçada, porque um menino, um filho, é a esperança de que alguém iria amar ela de verdade, e não apenas usá-la. Um filho homem podia trazer um pouco de dignidade para aquelas duas mulheres. Então, eu preciso dele. E se o meu morreu, eu vou usar do engano para fazer realmente que a minha situação fique numa boa, para que eu fique bem. E aí, se nós fazemos a comparação com o mundo de hoje, nós vemos o hedonismo muito forte na sociedade hoje ser refletido por isso aqui. Não importa o que eu preciso fazer, se eu vou machucar o outro, se eu vou ter que enganar o outro, eu, estando numa boa, é o que importa. E a sociedade tem visto o engano como algo elogiável, como algo bom, como algo fantástico. Nós vemos as pessoas aí se gabando de terem colado numa prova, na escola, na faculdade, no vestibular. Nós vemos as pessoas se gabando porque escaparam de uma multa a oferecer um troquinho para o guardinha tomar o café. Nós vemos uma sociedade onde o engano parece algo positivo, parece algo bom. Agora, será que isso condiz com os ensinamentos da Bíblia? Essa mulher, ela usa do engano. E ela mostra que realmente essa é uma prática que nunca vai levar você para o lugar certo. Essa é uma prática que tem consequências graves. E claro que vem junto com a mentira, né? Ela rouba o filho e mente, não. Esse é o meu, o teu é o que está morto. O engano e a mentira, eles sempre andam juntos. O engano e a mentira são pecado. O engano e a mentira não devem fazer parte do povo de Deus. O engano e a mentira não devem fazer parte de uma igreja que busca a santificação, que busca realmente a justiça de Deus, que busca fazer a coisa certa. Nós vemos nessa mulher representando os valores do mundo a traição, né? Ou seja, por que traição? As duas moravam juntas. A primeira mulher jamais teria morado debaixo do mesmo teto com alguém que ela não confiasse. E elas mesmas dizem que eram as duas, não tinha mais ninguém ali. Provavelmente os vizinhos não queriam nem conversa com aquelas mulheres que tinham uma má conduta, que eram mal faladas na sociedade. Aquelas mulheres, para a sociedade, não prestavam, mas uma confiava na outra. Ela estava debaixo do mesmo teto. E agora, a segunda rouba o bebê da primeira. Traição. Mais uma vez, um valor do mundo, hoje, que é visto como glorioso, como bom, como positivo. Maridos chegam lá no fim de semana, sentam na rodinha de cerveja e ficam rindo e se achando bonzão por ter traído a esposa e ela não ter descoberto. Porque eu já peguei fulana, já peguei ciclana, já fiz isso e tal. E os outros aplaudindo, esse é bom, esse é o cara, esse é o garanhão. É os valores podres do mundo sendo colocado em lugar de destaque. E, infelizmente, nós temos visto isso dentro da igreja. Traição é pecado, infidelidade é pecado. E não apenas conjugal, questão de amizade, questão familiar e tantas outras coisas. Irmãos, a nossa sociedade hoje, aqui no Brasil, está realmente complicada na questão da infidelidade conjugal, que é, acho um dos fatores que mais pega na questão de traição. Antes, as estatísticas lá fora eram muito altas, e agora dentro da igreja, elas também estão altas. Não deve ser assim. Nós vemos hoje a sociedade aí cada vez aderindo mais às redes sociais. E agora existem redes sociais para quem deseja trair. Ou seja, se você deseja arrumar um amante ou um amante, você entra numa rede social que lá você vai encontrar só pessoas que querem isso. E se você olhar o índice de acesso dessas redes sociais, você fica assustado. Mas é a realidade do nosso Brasil. É a realidade do mundo, principalmente aqui do lado ocidental. E a pergunta é, o que nós cristãos estamos fazendo? Como nós estamos reagindo a isso? O que nós estamos fazendo a esse respeito? Infelizmente, a grande maioria tem imitado. Irmãos, não me venha dizer outra coisa. Todo
toda a questão de divórcio é pecado, está envolvido com coisas de pecado. Ou se divorcia por traição, ou se divorcia por violência, ou se divorcia porque, não quero mais, quero sair curtindo a vida. Tudo que nós vemos numa pessoa que não deseja mais o casamento, num dos lados, ou os dois, estão envolvidos com alguma coisa relacionada ao pecado. Porque Deus fez o casamento para a vida toda. Deus fez o casamento para ser eterno. E nós não podemos aceitar essas práticas. Mas é algo, irmãos, é um valor do mundo que infelizmente está entrando e nós precisamos ter cuidado. Essa mulher criminosa, que realmente representa os valores do mundo, nós vemos também a questão da injustiça. Ou seja, ela, além de roubar o filho da outra, ela incentiva que mate ele. O rei, muito sábio, não ia matar. O rei estava ali testando para ver qual era a mãe. Mas a Bíblia diz que quando se levanta a espada e a mãe da criança diz, não faça isso, então dá o bebê de vez para ela, a outra diz, não, mata mesmo. Assim é mais justo, nem meu nem teu. Ou seja, corta no meio e assim, tá bom. Vamos ser injustos, vamos praticar a injustiça, né? Ou seja, a injustiça para outra, né? Para ela ali, ela achava que aos olhos dela estava tudo bem. Tudo isso mostra a questão da inveja. Questão da inveja, que é um dos males da nossa sociedade, que destrói amizade, destrói família, destrói casamento, destrói relacionamentos, seja fora ou dentro da igreja. Inveja destrói tudo. Ou seja, a minha felicidade, ela é felicidade, até que o outro tem uma felicidade maior. Daí a minha deixa de ser felicidade, passa a ser infelicidade, e eu começo a cobiçar a felicidade do outro. Quando a Bíblia diz, né, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram, irmãos, se você parar para prestar atenção, é muito mais fácil hoje, nos olhos da sociedade, você chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram. É muito fácil eu ver alguém que teve uma perda, alguém que está sofrendo, puxa, chegar lá, me compadecer. Nós ainda temos resquício da nossa criação, imagem e semelhança de Deus. Até mesmo aqueles que não se entregaram para Cristo. De vez em quando você vê uma fagulha. Agora, se alegrar com os que se alegram, irmão, você andando de Fuca, e o teu irmão chega lá para ti, recebi uma bênção. Olha aqui, o meu Ford Fusion novo que Deus me deu. Vamos fazer uma festa, venha rir comigo, vamos festejar. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então nós precisamos entender, irmãos, que isso é valor do mundo. E os valores do mundo, ele se torna presente na igreja, na minha vida e na sua vida, quando a minha fé está fraca. Porque a minha fé não está mais agora na questão de olhar para a cruz, fé em Cristo, nas promessas de Deus, naquele meu alvo. A minha fé às vezes está mais nas coisas do mundo. A minha fé está mais no poder do dinheiro, no poder da fama, no poder da persuasão. Esses são os valores do mundo representados por essa mulher. Nós vemos depois a mulher vitimizada. Era uma pecadora, mas nós vemos aqui ela buscando a justiça. Ela buscando uma justiça que ela ansiava por aquilo que realmente era o certo a se fazer. Poxa, era o filho dela que foi roubado. E nós vemos ela aqui, não concordando com aquele engano. Não concordando com aquilo. E claro, o amor de mãe dela impulsiona ela a lutar por aquela causa. Né? Não vou aceitar que você tome o meu filho assim, como se tudo estivesse normal. Esse é o meu filho, essa é a justiça que eu espero, ficar com ele. E você não vai me tirar isso assim. Nós vemos que o não concordar com esse engano, ou seja, não imitar as atitudes, é algo muito importante. Porque a Bíblia diz que a primeira mulher troca os bebês, deixa o morto com a primeira mulher e ela pega o vivo. Mas a Bíblia diz que daí na madrugada, quando aquela mulher vai amamentar e vê que o filho está morto, ela fica ali sofrendo, angustiando. Até chegar no dia de manhã, que daí ela vê que não é o filho dela. Ou seja, ela não concordou com engano, com troca, né? E ela não repete aquilo.
O coração dela não estava na maldade. Ela poderia muito bem também ter feito a mesma coisa que a outra. Puxa, meu filho está morto, eu vou aqui trocar com aquele e tal. Não. Ela sabe e tem bem resolvido na sua mente o que é certo, e o que é errado, é errado. Isso é algo que nós, como igreja, nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Os valores bem definidos. O que é certo, o que é errado. O nosso parâmetro é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Agora, nós vemos hoje tanta coisa errada dentro da igreja, as pessoas querendo imitar o mundo. Nós vemos jovens, não mais com o compromisso de se manter puro até o casamento, namorados que se dizem cristãos, mantendo relações sexuais normalmente, como se fosse casado. Nós vemos os funcionários da empresa que se dizem cristãos, mentindo para sair bem, pedindo, quando vão representar a empresa no lugar, uma nota com valor um pouco mais, para depois ser reembolsado num valor maior. Nós vemos tudo isso praticado por cristãos, pessoas que estão imitando o mundo, concordando com o mundo. E o pior, se conformando, entrando na forma desse mundo. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, quero que vocês entendam bem isso. A partir do momento que você decide a ser um cristão autêntico e verdadeiro, olha, raramente você vai ser aplaudido pelo mundo. Raramente você vai ser aplaudido pelo mundo. Jesus deixou isso bem claro. Olha, se eles perseguiram a mim, que sou o mestre de vocês acham que eles não vão perseguir vocês? Vocês acham que eles vão aplaudir vocês? Eles me crucificaram. Não esperem muita coisa, irmãos. E quanto mais o mundo estiver mergulhado no pecado, irmãos, mais os seus valores cristãos, mais os seus comportamentos cristãos vão ser algo de outro mundo para a sociedade de hoje. Você precisa entender isso. Porque nós vemos hoje cristãos que acham que o mundo tem que aplaudir eles. Irmãos, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E há pessoas que se dizem, dias melhores virão. Em partes sim, em partes não. Se tem algo que é relativo a isso. Se o seu foco é Cristo, o seu foco é o céu, o seu foco é a esperança eterna, irmão, dias melhores virão, com certeza. Agora, se você está com foco aqui na terra, e você quer ser um cristão autêntico, eu duvido muito disso. A legalização do aborto está para sair aí, casamento homossexual já está normal, os próprios juízes já estão aí dando todo aval em todas essas questões, e se você se posicionar contra, você provavelmente pode ser preso. A questão sexual, a traição aí na moda, sexo fora do casamento na moda. Se você se posicionar como um cristão verdadeiro, irmão, você não vai ganhar aplauso, você vai ganhar pedrada, você pode ir até para a cadeia. Agora, eu espero, se um dia isso acontecer, encontrar você lá na cadeia, irmãos, e lá nós celebrarmos um culto, porque os valores cristãos eu não abro mão. Não vamos abrir mão disso, irmãos. Não podemos imitar o mundo. Então, dias melhores virão? Até pode vir, para aqueles que têm o olhar lá na glória. Para nós cristãos autênticos, aqui na terra, com o mundo cada vez mergulhado mais na podridão, eu duvido. É claro que eu estou falando isso, irmãos, na questão de longo prazo. Eu não estou falando que amanhã você não pode receber uma bênção e tal. Estou falando a longo prazo. Os dias vão ser difíceis e serão abreviados, porque o Senhor terá misericórdia dos escolhidos. Por isso que nós precisamos estar atentos aos sinais, irmãos. Atentos aos sinais. O fim dos tempos está chegando, irmãos. As barbaridades aí estão escancaradas para nós fazermos a leitura. Não vamos tapar o olho, aplaudir o mal, mas que venhamos realmente ser diferente. Então, irmãos, não espere aplauso. Como aquela mulher que viu o filho dela morto. Ela se angustiou. Ficou sofrendo, imagina o filho morto, até quando ela viu que realmente não era daquele jeito, e ela lutou contra. Agora, sofrer angústia, irmãos, é algo que nós vamos passar muito ainda aqui nessa terra. Eu vejo o exemplo de Daniel, homem fiel, homem íntegro, é colocado no lugar de destaque já desde jovem,
O tempo passa, ele sempre como governador da Babilônia. De repente, tem um grau a mais quando o rei coloca 3 grandes governadores para governar o mundo praticamente da época. E lá está Daniel entre eles. Os outros 2 com muito ciúme, porque o rei dava muito mais crédito para Daniel. Como armar para cima desse cara? Para quando a gente olha lá em Daniel 6:4, a Bíblia diz, e eles olharam a vida de Daniel, mas não encontraram nenhum erro. Daí eles têm que então mentir, usar de mentira. Daí chegam lá, claro, para o rei, que precisava de Deus, né? O rei, ainda com o seu orgulho, querendo glória para si, aceita a proposta dos inimigos de Daniel, que era, olha rei, vamos fazer um período aí que ninguém busque outro Deus a não ser você, porque você é um Deus, rei. E o rei, muito bobo, puxa, uma proposta boa, vamos lá. Carimbou com o anel dele. Daniel, quando soube disso, a Bíblia diz, não deu bola. Ele tinha as suas prioridades. Ele sabia que buscar a Deus era muito mais importante. E a Bíblia diz que, como ele sempre fazia todos os dias, foi lá, orou. Orava 3 vezes ao dia. E ele é pego e jogado na cova dos leões. Irmão, você imagine agora um processo de angústia na vida de Daniel. Fazendo a coisa certa, servindo a Deus, orando, buscando a presença de Deus, é jogado na cova dos leões para ser morto. Só que, claro, Deus interveio, a gente conhece bem a história. Agora, angústia, irmãos, nós vamos passar enquanto estivermos aqui. Nós vamos passar. Nós vemos que aquela mulher passou por aquela angústia quando chegou de manhã. E ela vê que não é o seu filho, e ela começa então, daí sim, lutar pela verdade, lutar para que a justiça seja feita, lutar para fazer a diferença. E ela tenta. E aqui nós temos uma coisa importante a aprender, porque nós também nos encontramos numa posição de quem buscamos uma justiça, buscamos ver a coisa certa acontecer. E não acontece, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Irmãos, a respeito de tudo isso que eu falei, as leis que eles dizem, né, a respeito da homofobia, questão de aborto, questão de política, enquanto nós estivermos aqui, como eu falei, irmão, somos uma igreja militante, nós temos que lutar. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Conforme a justiça do mundo, eu não sei qual vai ser o veredito, mas nós temos que lutar, nós temos que posicionar, nós temos que realmente fazer oposição, temos que lutar contra as investidas de Satanás e não aceitarmos todas as propostas de Satanás, todas as propostas que o mundo está jogando. Nós temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. E quando nós não formos mais ouvidos pela justiça humana, isso aí já está acontecendo. Nós vamos fazer que nem aquela mulher. Ela foi na autoridade máxima da sua época. Foi no rei. Foi no rei e o rei solucionou a sua causa. Essa deve ser a nossa busca. Irmãos, como eu falei, o título dessa mensagem, em um mundo sem integridade, confie em Deus, porque Ele continua justo. Confie em Deus, porque Ele continua justo. Irmãos, se você confiar na justiça humana, você está perdido. Você está perdido, irmãos. Quantas pessoas aqui confiaram na justiça humana? Nunca conseguiram resgatar o que perderam, nunca conseguiram ver a justiça realizada. Quantos de vocês, irmãos, e de nós fomos traídos? E parece que a outra pessoa que nos traiu está uma boa. Quantos de nós fomos roubados? Quantos de nós fomos mal falados, enganados? O quanto já falaram de você, irmão? O quanto já inventaram sobre você? O quanto já mentiram a teu respeito? O quanto já tentaram tirar o teu tapete? E parece que, puxa, na justiça humana nada acontece. Nada acontece. Agora, há um rei dos reis. E a justiça dele não falha. E essa deve ser a nossa esperança, irmãos. A justiça de Deus, que é sobre todas as coisas. E é uma justiça, irmãos, perfeita. Isso soa até assustador. Soa até assustador quando nós falamos da justiça de Deus, porque é uma justiça que não erra. Não erra. O que você plantar, você vai colher.
O que você plantar, você vai colher. Não sei se tudo nessa vida, mas há uma vida após essa vida, que na verdade é o início da vida para nós. Irmãos, a justiça de Deus não falha. E é claro que Deus é totalmente amoroso, totalmente misericordioso, mas Deus também é totalmente justo. Ou seja, o que você talvez procura que a justiça seja feita, quando está nas mãos do Rei dos Reis, vai acontecer. Aquela mulher, ela colocou a sua causa na autoridade máxima, que era o rei Salomão naquela época. Que se a gente ler alguns versículos antes, nós vamos ver um rei que pediu sabedoria a Deus. Podia pedir dinheiro, podia pedir mulheres, podia pedir riquezas, podia pedir a morte de seus inimigos, sabedoria. E o Senhor guiava as decisões de Salomão. Ou seja, por trás dessa causa era Deus que estava guiando Salomão. E muito sábio. Ele pede para o soldado pegar a espada, então vamos cortar no meio esse bebê, metade para uma, metade para outra. Na mente dele estava bem claro. Uma mãe que ama o seu filho não vai permitir que isso aconteça. E quando aquela mãe se manifestou, ele honrou a causa dela. Irmãos, nós seremos honrados com as nossas causas. Irmãos, aquilo que você faz aqui, talvez o mundo vai lutar contra, fazer coisas contra, tentar te realmente destruir. Agora, nós não precisamos jamais, não podemos jamais esquecer que a justiça do nosso Deus é perfeita. E a Bíblia Sagrada está aí, irmãos, para a gente olhar Deus agindo na história, entender que Ele continua agindo, entender que nós hoje somos agentes de Deus aqui na terra. Quando eu olho a vida do pobre José, um garoto sonhador, traído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, e lá parecia que quando ia começar a crescer, a mulher de Potifar vem com uma armadilha, falando que ele estava dando em cima dela. O grande Potifar, que era uma das maiores autoridades da época, pega ele e joga no calabouço. Irmãos, se você dá uma olhada nas histórias egípcias antigamente, nunca, jamais, alguém acusado do que o José foi acusado sairia da cadeia. Na verdade, jogar na cadeia foi uma misericórdia, porque com a culpa que ele tinha era para ser morto. Só que por trás de tudo aquilo, sem Faraó saber, sem Potifar saber, sem o chefe da prisão saber, a justiça de Deus estava ali, atenta sobre José. E a história nós conhecemos. Depois do período lá no calabouço, José é colocado como governador de todo o Egito. Alguém que ninguém dava nada, imagine, sendo acusado pelo grande Potifar, nunca vai sair dali. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus é perfeita. Irmãos, nós precisamos olhar e entender isso, e que a nossa esperança vem estar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, irmãos, não é como a justiça do homem. A justiça do homem, ela aceita suborno. A justiça do homem, ela realmente valoriza e dá mais crédito para quem tem mais. Você pode ver quantos casos aqui no Brasil. No Brasil, é muito raro um rico ir para a cadeia. Ah, mas eu já vi alguns ricos que foram para a cadeia, irmãos. Isso é 1 em 1 milhão que você viu. Nós vivemos um país desigual, onde a justiça do homem não falha. Um país corrupto, um país com um alto índice de impunidade. Esse é o nosso país. Mas, irmãos, vamos ver como que nós somos chamados na Bíblia. Nós somos representantes de Cristo aqui, irmãos. Nós não somos moradores aqui. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E não embaixadores na terra, num pseudo reino de Deus. Não. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Então, nós precisamos aprender a cada dia mais. Isso não é fácil. Mas nos desraigarmos desse mundo.
Precisamos cada dia mais tirar a nossa esperança nas pessoas, no dinheiro, nas coisas desse mundo. Não estou falando para vivermos uma vida alienado, não. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que estar vivendo nesse mundo, mas nós não somos daqui. A nossa casa é lá em cima. E tudo isso, irmão, se faz real, e aí nós entendemos a chave do Evangelho, as propostas malucas do Evangelho. Quando você lê lá as propostas de Jesus nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, isso ali, irmãos, é maluquice para um olhar humano. Isso ali, irmão, não faz sentido para quem está pegado na paixão do mundo, para quem está pegado nesse mundo. Agora, ele mesmo escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos, a nós, as coisas que a mente humana nunca vai entender. E a salvação é isso, irmãos. E esse texto que eu li para vocês hoje, que nós estamos aqui meditando, mostrando para vocês sobre a situação caótica do nosso mundo, nós precisamos entender: há um Deus justo, há um Deus fiel, que não está com os olhos tapados, que não está cego para o nosso clamor, para a situação que nós estamos passando, mas Ele está atento, Ele está de olho em você, Ele está de olho nas injustiças feitas para você, e se você buscar a ajuda dEle, certamente você terá a sua justiça saciada. Vamos colocar em pé, irmãos. Irmãos, que venhamos a não se conformar com esse mundo e não colocarmos a nossa esperança nesse mundo. Eu quero ler aqui os versos do famoso Rui Barbosa, que ele pronunciou sobre o olhar das pessoas para a situação desse mundo e a perca de fé. E ele disse: de tanto ver triunfar a maldade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o ser humano chega a desanimar das virtudes, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu não concordo com o Rui Barbosa, porque eu não sou cidadão desse mundo. Nós precisamos continuar a ser íntegro, ter Jesus como nosso padrão, um alto padrão de valores, e enxergarmos Ele como nosso justo juiz, como nosso justo juiz. Resumindo tudo isso que eu falei, irmãos, mantenha a sua fé viva a cada dia. Mantenha Cristo como seu foco. Mantenha-se uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que não como aquele exemplo que eu dei, que é íntegro na questão financeira, mas totalmente infiel na administração do lar. Busque seguir os princípios cristãos e ser um crente verdadeiro no trabalho, na família, na vizinhança, em casa. E se o mundo te apedrejar, se o mundo falar mal de você, se o mundo puxar o teu tapete, se você se sentir injustiçado, saiba que Deus é plenamente justo e Ele vai te recompensar. A justiça será feita. Finalize essa palavra com as palavras do evangelista Lucas. Depois de falar da parábola da viúva importuna, que ficava enchendo o saco lá do juiz da sua cidade. Olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. Até que o juiz falou: puxa, eu vou olhar a causa dessa mulher para ela parar de me importunar. E daí Jesus diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, muito mais do que esse juiz injusto fez para essa mulher? Irmãos, acaso Deus está surdo para o seu clamor? Acaso Deus está cego para a sua injustiça? Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, é pura, é real, e a justiça de Deus não falha. Confie nele. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Antes de orarmos nossos 10 minutos, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é sempre tão linda, sempre tão pura, tão verdadeira, tão eficaz.
E que mais uma vez, Senhor, abre os nossos olhos para vermos que Tu és o justo juiz. Tu conheces, Senhor, a nossa causa. Tu conheces, Senhor, as pedras que recebemos. Tu conheces, Senhor, a maledicência falada a nosso respeito. Tu conheces, Senhor, cada detalhe do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos traídos, envergonhados, tristes, a ponto, Senhor, de desejar a morte às vezes, mas que essa palavra venha calhar em nossos corações e possamos focar em Ti, entender que Tu és o nosso juiz. Além de nosso juiz, é o nosso Deus amoroso, que nos refugia, que nos guarda, que nos protege, que sempre, Senhor, defenderá a nossa causa. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, porque nós temos uma esperança que o mundo não tem. Nós temos algo precioso em Ti, Senhor, que o mundo não conhece. Que nós possamos a cada dia ter a nossa fé mais alicerçada em Ti, e cada dia alimentarmos mais a nossa fé, para que ela não venha desfalecer, Senhor, e passarmos a olhar para esse mundo, amar esse mundo, se apegar a esse mundo. Não, Senhor, como Paulo nos disse, nós não queremos nos conformar, Senhor, com esse mundo, mas queremos estar na forma cristã, na forma que é Jesus, sermos sal, luz, mas entendermos, Senhor, que há algo muito melhor que tudo isso aqui. Há uma vida eterna ao Teu lado, aos Teus braços, onde não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá solidão, não haverá injustiça. E os nossos olhos estão nisso, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.